Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 8, onde iremos estudar, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 2, é aquele que fala assim: meu reino não é deste mundo. E vamos estudar hoje os itens 4 até o 7, que fala sobre a realeza de Jesus e o ponto de vista. Tá certo? Bom, nossa página na internet, você já está vendo aqui na tela, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar este vídeo. Mas além desse vídeo, você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Você vai encontrar o histórico de todos os Evangelhos no Lar que a gente já fez. Nós já fizemos o Evangelho inteiro várias vezes, desde 2012. Então, se você estiver buscando qualquer capítulo do Evangelho, a gente já tem esse estudo. Ok? Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Vai encontrar o texto do Evangelho e o texto da página de preparo, hoje do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. E uma outra questão também, nessa temporada que nós estamos fazendo o Evangelho no Lar, você pode também assistir em inglês. Deixa eu ver aqui como é que se faz. Você vai clicar em configurações no vídeo, clique em configurações, depois em faixas de áudio, e ali você pode selecionar em inglês. Se você conhece alguém que não sabe falar em português, pode fazer em inglês, vai estar com a minha dublagem em inglês, tá? Eu quero te fazer um convite também. Nós temos um curso que é o curso do autoconhecimento prático. O que vem a ser isso? Tem 1 ano de duração, aulas gravadas e aulas ao vivo, tá? Esse vídeo ele vai originalmente ser publicado no dia 14 de novembro. E eu quero te dar 2 aulas gratuitas. Aula ao vivo, hein? Aula ao vivo. Vai ser na terça-feira, 7 da noite. Tá? Para isso você tem que me mandar um WhatsApp. Sérgio, eu quero assistir 2 aulas ao vivo. Essa aula vai ser com a Ana Cláudia. Os vídeos são meus. As videoaulas são minhas. Você vai também ter acesso às videoaulas que eu estou dando ali. Ele é transformador na vida das pessoas. E para quem quiser se formar como psicoterapeuta, tendo até uma fonte de renda, né? Você tem um trabalho, uma fonte de renda que ainda por cima te gera renda e te dá a chance de ajudar o próximo, olha que coisa maravilhosa, né? Então, você manda um WhatsApp para mim: Sérgio, quero assistir essa aula gratuita. Agora são poucas vagas, tá? São poucas oportunidades ali, porque senão a turma fica lotada, também não posso, tá? Então manda um WhatsApp para mim. Qual é meu WhatsApp? Você está vendo aqui, ó, 21 992475631. 21 992475631. Manda o WhatsApp para mim para poder colocar você lá. E se você quiser ver o conteúdo programático desse curso, que tem 1 ano de duração, essa é para a turma do Brasil, tá? Brasileiro que mora no Brasil. Tem a turma para brasileiro que mora no exterior. Você pode mandar um zap para mim perguntando quando é que vai ser lançada essa turma, tá? Aí sim, a aula é comigo. Mas se você quiser saber mais desse curso, o curso do Brasil, está aparecendo aqui na tela também, ó, sosterapiabrasil.com. Então entra lá que você vai ver todo o conteúdo programático, tudo muito mastigadinho para você também adquirir esse conhecimento, tá? Nós temos uma instituição chamada Amor, Perdão e Fé, no Rio de Janeiro, na rua Domingos do Couto, número 49, no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro. Se você quiser acompanhar os estudos que a gente faz, tá aqui o site, ó, amorperdãoefé.com. Entra lá também, acompanha, vê. E todo sábado tem o estudo do Livro dos Espíritos ao vivo comigo, tá? Comigo e com a equipe de palestrantes da casa, sábado 10 da manhã. Vou ficar muito feliz com a tua presença, porque esse estudo é interativo. Ou seja, a gente está estudando, você pode pegar e botar as suas perguntas, as suas dúvidas, os teus comentários. Eu leio todos os comentários e todas as perguntas que você tem. E a nossa equipe vai esclarecendo. É uma oportunidade mais do que valiosa para você. Então entrou lá, amorperdãoefé.com, você vai ver o link desse nosso estudo. Tá bom? Dito isso, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura.
Vamos lá então, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiães, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome, para a oportunidade do estudo, do aprendizado e do conhecimento. Agradecemos a presença dos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, limpando espiritualmente este ambiente, limpando o seu ambiente onde você aí se encontra. Vamos agradecer por essa limpeza e harmonização que foi feita. E que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, onde consigamos assimilar os conteúdos que serão vistos hoje e, mais do que assimilar, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que possa esse estudo transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, feito isso, vamos para a página de preparo do livro Fonte Viva. O autor é o Espírito Emmanuel, foi psicografado pelo Chico Xavier. E aí é o capítulo 169, cujo título é Busquemos a Eternidade. Ele começa com uma citação de Paulo, que foi anotada na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E o que Paulo falou ali? Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Eu já posso até dizer para você que exteriormente está se corrompendo e no interior vai estar renovando por dois caminhos. Se ele está se corrompendo, ele vai precisar, num momento, ter um exame de consciência para perceber as besteiras que estavam fazendo. Vai ter essa renovação. E se ele não tiver essa renovação logo, tudo bem, vai prevalecer a lei de causa e efeito. Daqui a pouco ele vai sofrer aquelas consequências. Aí, vai ter também essa renovação. Pode acontecer aqui no plano encarnado, como no plano desencarnado. Mas a lei de causa e efeito é inevitável. É igual a lei da gravidade. Se eu largar aqui uma caneta, peguei aqui uma caneta, larguei aqui a caneta, ela vai cair, eu acredite, não acredite, vai cair. Lei da gravidade. Inevitável. Ok? Vamos lá, para a leitura aqui. O que é que o Emmanuel nos explica sobre isso? Ele fala: não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico, que a gente vê aqui no segundo físico e tudo mais, né? Busquemos a eternidade. Moléstias, né, doenças não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Então, moléstias, deixa eu colocar aqui, doenças, enfermidades, para ter o significado das palavras, né? As palavras mais difíceis, então já coloquei aqui para você. Já está ali. Moléstias, doenças, enfermidades não atingem a alma quando não se filiam, não se juntam aos remorsos da consciência. Lembra que eu falei do nosso curso, do autoconhecimento? Tem um módulo ali chamado Metafísica da Saúde. Engraçado, nessa época aí não se conhecia isso. Ou melhor, se conhecia, mas ainda não estava ao nosso alcance. Metafísica da Saúde. A ciência que estuda as causas emocionais das doenças e das enfermidades. Toda doença, toda enfermidade tem causa emocional. E aí você só quer saber de tomar remédio. Você está tratando a consequência. E repare, tome sim o remédio. Mas você só tratou da consequência. Você não tratou da causa. A causa é emocional. E aí o Emmanuel coloca com muita clareza. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Ou seja, se eu estou com a minha consciência legal, se eu estou emocionalmente legal, não vai ter doença que pegue você. Basicamente é isso. Ou se pegar rapidinho, vai curar, vai ficar bem. Então, olha que interessante. No curso lá do autoconhecimento a gente fala sobre isso, né? Eu já dei para vocês as informações, enfim. Senão eu vou perder muito tempo aqui. Aqui agora o foco é no estudo do Evangelho.
A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. É eu entender que eu estou aqui, eu sempre tenho algo a fazer. Não existe aquela expressão, eu estou muito velho para isso ou para aquilo. Como assim muito velho? Você é um espírito eterno. Aliás, quanto mais você fizer nessa vida, você já fica adiantado para a próxima. De conhecimento, de aprendizado, de experiências, melhor. Então, a gente revê esses conceitos. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Vê aquela pessoa jovem, né? Antigamente tinha um desenho animado que tinha um leão e uma hiena, e que a hiena, ao invés de ficar rindo, a hiena ficava ó dia, ó azar, e tem muita gente que é jovem que é assim, né? É impressionante. Então, peraí, vamos começar a analisar isso. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Isso é uma coisa que a gente fala também lá no curso. Para você está encarnado aqui para quê? Para que você está encarnado? Você vai me dizer progresso e evolução. Tá, mas o que é progresso? O que é evolução? Progresso e evolução é o seguinte: progredir e evoluir é eu aprimorar as qualidades que eu tenho, as virtudes que eu tenho, e eu corrigir os defeitos, as imperfeições. Agora, quando eu preciso aprimorar algo, geralmente aquilo que vai ser importante para a minha evolução como eu, espírito eterno que está em evolução, geralmente o que é importante para a minha evolução como espírito vai incomodar o meu eu encarnado, terreno aqui. Por exemplo, você quer desenvolver a virtude da paciência. Quantas vezes será que você já falou assim em algum momento, ou já ouviu alguém falar assim: ai meu Deus, dai-me paciência? Tá, então você precisa progredir nesse ponto, né? Evoluir nesse ponto da paciência. Você acha que Deus vai te dar um copo assim, ó, 300 ml de paciência? Ah, agora eu tenho paciência. Não, não é assim. Então, para você desenvolver a paciência, você vai precisar viver situações que aflorem a tua irritação. Tá dirigindo lá o carro, tá pegando engarrafamento. Você tá na pista da direita que tá parada, a esquerda tá andando. Aí você olha, aí você joga o carro para a esquerda, agora a esquerda para e a direita anda. Você tá no supermercado, na hora que você vai pagar aquela bobina lá, enguiçou, aí o cara acende aquela luzinha, você fica meia hora lá. Você vai viver situações que vão aflorar a tua irritação. É assim que você vai desenvolver a paciência. E quando é que você vai perceber que desenvolveu a paciência? Talvez quando você, agora no engarrafamento que você ficava irritado, agora você bota uma música, assiste, ouve um evangelho no lar, por que não? Bota pra tocar o evangelho lá, bota no YouTube, nesse caso, né? Bota lá, tá acompanhando o evangelho lá. Você vai estar fazendo, aí aquele engarrafamento que antes irritava, não tá irritando mais. Então o que ele coloca? A luta enriquece, a dor aprimora as emoções, sacrifício tempera o caráter. Você vai ficar incomodado com isso, vai incomodar o teu eu encarnado, mas é para a tua evolução como espírito. Deu para perceber isso? A gente fala bastante sobre isso no curso, tem as aulas e tem até as dinâmicas de grupo. Dinâmicas de grupo, você participando, falando, é muito legal. Continuando aqui. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias gastando-as pelo caminho, a nossa alma apropria-se de formas, esse corpo físico, utilizando-as na marcha ascensorial de evolução para subir para a grande luz. Eu estou andando na rua de chinelo, de tênis ou qualquer coisa, eu vou ficar lamentando que o chinelo gastou? Não, eu vou entender, nossa, é sinal de que eu estou usando, é sinal de que eu consegui muito lugar. E quando eu chegar num limite, eu vou usar um outro chinelo. É como se fosse um outro corpo físico, entendeu? É como se fosse o espírito. Eu que estou usando o chinelo, eu sou o espírito. O chinelo é o corpo físico. O chinelo gastou, eu vou ficar parado? Não, vou agora adquirir um outro chinelo, mas com muita alegria, né? Nossa, usei esse chinelo aqui, é o máximo que eu pude. Agora eu vou botar um outro. E continuo sendo eu. Então é a mesma coisa do espírito com o corpo físico. Ok?
Descerra, né? Descubra, pois, o receptor do teu coração para a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. Né? O cupim que corrói, né? Aquele bichinho que corrói, então o cupim do desânimo, que acaba corroendo o nosso espírito, né? Ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, da velhice, né? Será como o sol radiante a exteriorizar-te em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Então a gente ter alegria, vamos fazer, vamos produzir, vamos desenvolver, basicamente é isso, né? Aí a gente entra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens 4 ao 7. Vamos lá então. O item 4, ele fala a realeza de Jesus. Então ele coloca assim, o reino de Jesus não é deste mundo. Foi uma frase dita pelo próprio Jesus diante de Pôncio Pilatos. Estudamos isso no estudo anterior, inclusive com a citação bíblica, que ele fala isso, né? Então, o reino de Jesus não é desse mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? Então aqui não vale nada? Será que é isso? Pera aí, opa. O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Aquele título é só daquela época, não. Ele é dado por consenso unânime, todos, né? Aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, o rei dos artistas, o rei dos poetas, o rei dos escritores. Né? A gente tem ali o Pelé como o rei do futebol, o Michael Jackson como o rei do pop, o Elvis Presley como o rei do rock, aquela coisa toda, né? A gente cria muito essa noção. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela prosperidade, pela posterioridade, desculpa, não tem muitas vezes maior preponderância, valor do que a dos reis coroados. O Pelé não foi rei, não tinha um reino, mas era o rei do futebol. Talvez vários reis você não lembre o nome, mas o Pelé talvez você lembre. O Michael Jackson, o Elvis Presley. Por quê? Pela obra que fizeram. Ah, mas o Pelé também falava tanta besteira, fez tanta coisa. Tá tudo bem, claro, é um ser imperfeito. Mas dentro daquilo que se propôs a fazer de melhor, foi muito, muito relevante. Ao ponto de se tornar uma referência. Mas muito cuidado para não confundir uma referência num determinado setor como um perfeito em tudo. Não é, não vai ser. Entendeu? Então tem que ter essa atenção. Tá joia? Então ele falando, né? Valor maior, preponderância, supremacia do que os reis coroados, aquele rei mesmo, que era rei, enfim. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. A gente já viu vários relatos de psicografias falando de quando do lado de lá, que entendeu o valor de Jesus, aquela coisa que a pessoa fica, uau! Entendeu? E que aqui não estava nem ligando, ok? Então vamos lá. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados, que muitos homens poderosos. Então Pilatos ali era o rei, tinha outro ali que era, né? E Jesus não precisa, ele não precisa ter o título. Sabe o que é? Em outras palavras, gente, quando uma pessoa é boa, quando ela é muito boa, ela não precisa ter aquele título de que é muito bom. Ela não precisa ter aquela coroa, ela não precisa ter uma estátua, ter um reconhecimento. A própria atitude dela do dia a dia já vai mostrar o quanto ela é boa. Às vezes em terapia, quando pessoas fazem terapia, às vezes estão passando por determinadas situações, se quiser marcar também, manda o WhatsApp para mim que a gente combina, tá? Mas voltando, a parte de terapia, às vezes tem pessoas que falam, não, poxa, mas eu sou tão bom, eu sou isso, eu sou aquilo, ou o outro fulano disse que é bom. Eu costumo falar o seguinte, quem é bom não precisa dizer que é bom. Aliás, se ficar dizendo que é bom, pode até ser que a pessoa desconfie. Será que esse cara é? O cara que é bom, ele não precisa ficar dizendo que é bom.
basta ele ser ele mesmo no seu dia a dia. Até porque se disser que é o que não é, sei lá se esse cara está mentindo ou não, mas quando você vai ver nas atitudes do dia a dia, aí que você pensa, cara, essa pessoa realmente é no mínimo diferenciada. Tá dando para entender aí? Então, voltando ali, a realeza terrena acaba com a vida, mas, já li essa parte, né? Foi com razão, portanto, que ele, Jesus, disse a Pilatos, eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Esse mundo terreno aqui é brincadeira, é uma coisa tão passageira, tá? Aí a gente vai para o item 5, o ponto de vista. Aí ele coloca aqui, é um pouquinho grande. A ideia clara e precisa se faça da vida futura. Dá uma fé, a gente ter essa percepção da vida futura, continuação, reencarnação da sequência, né? Dá uma fé inabalável no futuro, no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda constantemente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes, dificuldades, né, e as tribulações, os aborrecimentos da vida, são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, nada é mais, não é mais a porta do nada, mas a da libertação. Agora, muito cuidado, tá aqui. Abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Então a morte é isso? Aí a pessoa ela quer se matar ou quer fazer coisa. Aí ela vai estar criando um problema sério. Ela vai estar contraindo uma dívida, um débito, tá? Até porque tem um ponto aí que acontece. Recentemente eu até expliquei isso para uma pessoa. Às vezes aquela pessoa ela está querendo tirar a sua própria vida. Ela está cometendo um estrago muito grande. E eu vou explicar, não pela parte moral de que deve ou que não deve, porque aí vai muito de cada um. Eu vou falar pela parte técnica, pela parte científica, tá? Todos nós, quando nascemos, recebemos um campo energético, uma quantidade de energia chamada fluido vital, tá? Fluido vital. E quando a gente desencarna, é o momento que aquele fluido vital se encerrou, esgotou. Aí é a hora do desencarne, o desencarne natural. Por isso que se fala que quando tem o desencarne natural, esse é o mais perfeito, tá? Às vezes tem de um acidente, um assassinato, uma coisa, aí tudo bem, mas vai estar indo com o fluido vital. Vai ter um certo estrago ali naquilo. Então quando uma pessoa ela quer tirar sua própria vida, é como se fosse um avião que precisa fazer uma aterrissagem forçada, só que aquela aterrissagem vai perder as rodas, aquilo vai ter que fazer a chamada aterrissagem de barriga, né? Arrastando ali para poder pousar. E o que é que as pessoas que estão na torre de comando falam? Eles deixam o avião pousar logo? Eles falam de jeito nenhum. Porque aquele avião ainda tem combustível. Se ele pousar na hora que tiver aquele atrito, né, daquela lataria do avião com o solo, que vai superaquecer, o avião corre o risco de explodir, porque ainda tem combustível. Então ele precisa ficar voando durante horas até o combustível ficar bem baixo, para então ele fazer essa aterrissagem com segurança. O mesmo acontece conosco. Na hora que a pessoa ela quer tirar a própria vida, ela ainda tem fluido vital, vai ser um estrago. Tá dando para perceber? Agora, quando acontece de uma maneira natural, aí sim é aquilo que ele coloca, né? Vai abrir a porta para uma morada de felicidade e paz. Sabendo. Então a morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Espero ter conseguido esclarecer isso aí para você. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Você pode agora falar, poxa, agora você falou isso agora que me preocupou, porque eu tenho conhecido um irmão, um parente que se matou, que se suicidou. Como é que ele está? Vale lembrar também
que é a frase do próprio Jesus, né? Nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Então ele vai passar por um período de sofrimento, de angústias, de lei de causa e efeito daquele estrago, mas ele vai também passar por um processo de regeneração, de recuperação e de oportunidade para reencarnar novamente. Tá ok? Então tudo vai estar seguindo ok, mas ele vai ter se atrasado um pouquinho para depois ele poder fluir e se desenvolver. E você faça prece na hora das preces aqui, no Evangelho lá, que eu falo, menciona o nome dessa pessoa, você já vai estar enviando uma energia de luz para ele muito forte, ok? Dando sequência, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Ele faz as coisas sem pensar nas consequências, né? Não quer nem saber. Incerto do porvir, do futuro, né? Dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo, não percebendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para obter. A criança não quer saber, né? Vê o brinquedo, ela quer ter aquele brinquedo que se lasque o resto. Tem muita gente que acaba sendo assim. Só quer os bens materiais. Mas Sérgio, então ter bem material é ruim? Não, não é ruim, não, é bom pra caramba. Mas é você entender que o bem material ele não é tudo. Vem gente às vezes que fala assim, né? Ah, Sérgio, é por isso que eu falo que o dinheiro não traz felicidade. Não diga isso não. Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele é muito pior. Você está no mundo encarnado. Você está num plano material. Então qual é o teu objetivo? Você ter sim essa parte material, mas sem ter apego. É essa a grande questão. Não é você abrir mão do material. É você ter o material, ter as suas conquistas, ter tudo isso. É graças ao material que eu tenho uma câmera me filmando aqui. É graças ao material que eu pago uma internet para poder colocar esse vídeo. É graças ao material que a gente tem uma instituição no Rio de Janeiro, o Amor, Perdão e Fé, que tem as palestras, inclusive pela internet, sendo transmitidas. Você está percebendo? Você, muito cuidado. Você vai ter o material, mas você não vai ter esse apego. Agora, a pessoa que não acredita no futuro, ela só quer saber do material e o pronto, e o resto que se lasque. Tá bom, aí já tem um equívoco. Entendeu? A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente, dolorosa mágoa. Aí igual a criança perder aquele brinquedo, meu Deus, não aguento mais e tal. Então quando você tem aqui os seus bens materiais, chega um momento que você perca tudo, ou que, né? Você vai ficar chorando? Vai sentir um pouquinho. Mas quando você já trabalhou essa parte dessa evolução espiritual, você entende, tá ok, eu tive, foi bom enquanto durou, aproveitei. E agora, quer saber? Vamos embora, vamos construir de novo, vamos fazer de novo. Se você realmente tiver aprendido a lição, você vai conseguir conquistar de novo até mais rápido do que antes. Porque agora você tem experiência. Você tem lições, você tem mais sabedoria. Tá dando para perceber? Ao invés de ficar chorando, né? No popular chorar sobre leite derramado, né? Você vai ter, vamos lá, vamos fazer, vamos crescer, vamos construir. Ok? Voltando aqui, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade ferida, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal o atinge como o bem que toca aos outros. Tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É aquela pessoa que para ela ir do céu ao inferno, aconteceu uma besteirinha, ela está lá no céu. Aconteceu uma coisa ruim, ela está lá no inferno. Vamos falar bem assim, né? Quando ela não entende, peraí, aconteceu isso, bacana, ok, uma coisa positiva, ok, vou comemorar, vou celebrar, mas entendendo que ainda tem muita coisa pela frente. Aconteceu uma coisa negativa, ok, tá, beleza, vou lidar com isso, né? Também não vou transformar isso num tormento, daqui a pouco eu estou crescendo de novo. Então, tem muita atenção com isso, ok? Ele coloca, o mal atinge como o bem que o toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos de enorme importância. Tá, continuando a leitura. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande ao seu redor. Os cidadãos eminentes, né, aquelas pessoas notáveis como monumentos, mas que subindo a uma montanha tudo parece pequeno. Às vezes você olha uma celebridade, aquela coisa toda, agora no alto da montanha, no alto do avião, você olhou para baixo, é todo mundo igual. Ok? Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perdem na imensidade. Ele, então, se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. Deixa eu colocar aqui, mesma estatura, ok?
E ele lamenta essas criaturas efêmeras, né, que são de passagens, que tanto se asfaltam, se desgastam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. É interessante, né? A gente vê que está todo mundo aqui igual. No popular, todo mundo farinha do mesmo saco. Nós temos um procedimento no Amor, Perdão e Fé, na nossa instituição espírita no Rio de Janeiro, né? Rua Domingos do Couto, número 49. Se quiser, manda um WhatsApp para mim que eu mando tudo para você saber direitinho os horários, dias de palestra. Mas é o seguinte, a gente tem as palestras, tem os trabalhos da casa, tem os passos magnéticos, tem as sessões de terapia gratuita para quem quer fazer o tratamento da casa. Mas quando encerram os trabalhos, a gente faz a prece de encerramento junto com o público. Quem quiser participar pode. Quem não quiser ir embora, tá bom. E nessa hora, junto com o público, a gente inclusive abre para que qualquer pessoa, inclusive do público, se quiser fazer a prece, pode fazer. Porque a gente deixa bem claro que naquele momento daquela prece, não tem dirigente, presidente da casa, vice-presidente, palestrante e o público ali lá. Não. É todo mundo farinha do mesmo saco. Todo mundo tem essa possibilidade. E isso é muito colocado aqui, né? Nesse estudo do Evangelho de hoje. Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu ler aqui. Assim, importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Beleza. O item 6. Se todos pensarem assim, disse-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Então agora ninguém vai querer coisa da terra? Não, também não é assim. Por isso que eu falei, você está no mundo material, você vai produzir também material. Ok? Mas não porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda vai querer estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando como ele é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza. É como se fosse assim, eu não estou na minha casa, aí eu vou viajar, então eu vou me hospedar num lugar. Estou hospedado mesmo, vou destruir tudo, vou bagunçar. Não, peraí, você está lá naquele momento. Então você vai cuidar daquele local. Né? Você vai preservar aquele local. Você vai usar o banheiro ali direitinho, você não vai, né? Você vai fazer tudo isso, mesmo sabendo que não é teu, mas você vai zelar por aquele local onde você estiver. Então ele coloca isso, mesmo sabendo que esse reino aqui é passageiro, que esse mundo aqui é passageiro, eu vou zelar e fazer o melhor que eu posso. E na hora que eu estiver em outro lugar, adivinha, eu vou procurar fazer o melhor naquele lugar que eu tiver. E no outro também, por aí vai. Ok? Então ele coloca, ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever. E com isso cumpre os desígnios, né, as intenções da providência de Deus que o colocou na terra para este fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, das dificuldades, ao pensar no destino que aguarda. Então, legal, teve dificuldade, teve um contratempo, tudo bem, segue o barco, vamos lá, que daqui a pouco a gente conquista de novo. Basicamente é isso. Deus não condena, portanto, os gozos, os prazeres terrenos, mas o abuso desses gozos, desses prazeres. Então você vê muita gente falar, não pode ter. Claro que pode, você está aqui para isso. E se você tiver, é fruto do teu trabalho, do teu estudo, da tua perseverança, do teu empenho, da tua dedicação. Seria estranho se esse empenho todo você não tivesse uma colheita, uma recompensa. Aí não faria sentido nenhum. Entendeu? Então é sim para você estar com isso. Ok? Agora o abuso, aí sim, aqui acaba não sendo muito legal. É contra este abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Aliás, eu posso até colocar aqui uma situação. Quando é uma pessoa rica, lógico, uma pessoa rica próspera,
que ela adquire aquela riqueza de uma maneira honesta, de uma maneira bacana, de uma maneira de luz, né? Porque tem aquele rico que é o rico que foi na base da corrupção, na base do roubo, aí não, aí tá bagunçado. Mas aquela pessoa que ela é próspera mesmo, e que ela verdadeiramente ela é espiritualizada, se em algum momento da vida ela perder aquilo que ela tem, verdade seja dita, num primeiro momento, nossa, e agora o que eu faço e tal? Mas ela vai já ter a sabedoria, a resiliência de entender, peraí, vamos embora, vamos construir de novo. Vamos fazer, vamos conquistar. Se eu desenvolver isso, se eu criar uma outra coisa aqui, se eu fizer um outro negócio lá, daqui a pouco eu estou de novo do mesmo jeito que eu estava antes. Ou se bobear, até melhor. Então ele não fica nesse desespero. Eu vou te dar um exemplo mais prático, tá? Você é uma pessoa que não sabe cozinhar. Você não sabe cozinhar. E aí alguém preparou um arroz para você. É graças àquele arroz que você está comendo. Ai, meu Deus, que bom. Nossa, que bom que essa pessoa cozinhou esse arroz para mim. E aí ocorre algum acidente e a panela cai no chão, aquele arroz fica todo sujo, não dá mais para comer. Então a pessoa que não sabe cozinhar o arroz, ela vai ficar desesperada. Meu Deus, agora o que eu faço? Do que eu vou comer? Eu não vou comer. Ah, eu vou ficar com fome, aquela coisa toda. Perdi esse arroz todo que estava aqui e eu não sei cozinhar. É a pessoa que ela não trabalha, é a pessoa muito materialista nesse sentido. Ela só olha para aquele arroz ali. Agora, a pessoa que sabe cozinhar, se aquele arroz cair no chão ou ele estragar, ela vai entrar em desespero. Ela vai pensar assim, vai me dar um trabalho, né? Vou ter que limpar isso aqui a cozinha, tudo bem. Vou ter que passar um pano aqui para secar isso, para limpar isso tudo. Mas ela não vai entrar em desespero, porque ela sabe cozinhar. Então ela vai falar assim, ok, vamos fazer o seguinte, joga fora esse arroz, enquanto isso pega lá, vamos botar aqui na panela e vamos cozinhar um novo arroz. Você já viu uma pessoa que sabe cozinhar ficar desesperada porque o arroz queimou, ou porque caiu, ou porque houve alguma coisa? Ela não fica. Ela não fica. Da mesma forma que aquela pessoa que tem o entendimento da vida futura, dessa parte espiritual, ela também não vai ficar numa hora que tem uma perda material. Ela vai entender que aquilo é passageiro, tá, vamos produzir de novo, daqui a pouco a gente está bem de novo. Deu para perceber a comparação? No item 7. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novo horizonte. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra um único e frágil esteio, suporte do futuro eterno. Ele nos mostra que essa vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser para a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. É uma vida só, todo mundo vai ser estranho. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos essa parte. Essa visão de conjuntos os homens do tempo do Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Deu para perceber então? Eu acho que o exemplo que eu dei do arroz ficou muito claro para você. Uma pessoa apegada, limitada, se o arroz queimar, ela vai entrar em desespero. Não sei cozinhar mais o arroz, vou ficar com fome, vou ficar com isso, vou ficar com aquilo. E eu até pergunto a você, até que ponto, no momento que você esteja vivenciando, se agora você está passando um momento de angústia, de tristeza, ou até algum desespero, lembra, aquilo que é para a evolução do eu espírito, vai muitas vezes incomodar o eu encarnado. Lembra que eu falei sobre isso no estudo de hoje? Então até que ponto será que se você está vivendo uma determinada situação de angústia, isso na verdade seja uma bênção e não um karma? Ah, Sérgio, eu vou clicar no X ali em cima. Você está falando, eu vou clicar naquele X, não quero mais fazer não. Peraí, continua ouvindo. Uma bênção e não um karma. Por quê? Através dessa dor,
Você pode ficar parado chorando, você pode assim, peraí, eu vou aprender coisas novas, eu vou estudar coisas novas, eu vou desenvolver conhecimentos novos. E a partir desses conhecimentos novos, você vai ter então a tua fonte de renda ou a tua paz. No caso de aprender a cozinhar, você nunca mais vai ter problema com um arroz queimado. Então aquele arroz que queimou lá atrás, que antes gerou um desespero, não foi um karma, foi uma bênção. Quem vai decidir se é bênção ou karma é você. Vai ser um karma se você falar, queimou o arroz, eu não quero aprender a cozinhar, eu não tenho o menor interesse em aprender a cozinhar e eu tô com fome. Vai ser karma. Porque você não quer se mexer, você não quer sair do lugar. Agora, se aquele arroz queimado servir para você falar assim, você quer saber? Eu nunca mais vou ficar com fome por causa de um arroz que queimou por eu não saber cozinhar. Vou pegar aqui o livro de receita, vou aprender, vou dar meu jeito e vou aprender e nunca mais vai ter. Então aquele arroz que queimou se tornou uma bênção. Então um desespero ou uma angústia que você está vivendo ou que você viveu pode ser um karma ou uma bênção. Você mesmo pode me contar aqui, botar até nos comentários, né? O quanto que foi um karma ou foi uma bênção para você. Você provavelmente vai saber citar alguma situação que você tenha vivenciado. Ok? Dito isso, vamos para a prece. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você vai pausar aí e vai mencionar o nome das pessoas, né? Os nomes das pessoas. Ok? Eu lembro a você que mencionar talvez uns 10, 20 nomes, vamos dizer assim. Agora, se você está fazendo o evangelho lá com 10 pessoas, né, com 5 pessoas, e cada um for mencionar 30, 40 nomes, você vai falar 200. Nossa, vai ficar mais citar os nomes do que o próprio evangelho lá. Então, num caso desse, você faz assim, ó, coloca numa folha de papel os nomes dessas pessoas. Não agora, né, mas na próxima vez, já deixa os nomes e deixa esses nomes na mesa. Então a gente vai pedir para todos os nomes que estão aqui na mesa que vocês vão mencionar apenas alguns deles, tá? Então eu vou começar a prece, quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos pedir para que possa cada irmãozinho e irmãzinha, encarnado ou desencarnado, que aqui for lembrado, e até aqueles que forem lembrados depois na nossa rotina, né, no nosso dia a dia, que possam receber do alto a ajuda, a luz, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento necessário para que consigam enfrentar cada uma das situações que está lhe cabendo a vivenciar no dia atual. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes então. Pausou aí. Soltou o pause. Vamos agora para a fluidificação da água. Então, já peguei aqui a minha garrafinha, botei aqui em cima. Na hora da fluidificação, eu coloco assim porque eu sinto com muita nitidez as energias saindo pelas pontas dos meus dedos. Você pode ser que sinta saindo pela palma da mão. Aí você faria assim. Sérgio, eu não sinto nada. Faz o que você achar melhor. Independente. Bota assim, não tem problema nenhum. Tá ok? Então vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos pedir para que possa esta água nesse momento receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor, tudo aquilo de importante, tudo aquilo de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui, vou colocar aqui no meu copo, saúde. Sérgio, eu posso deixar essa água na geladeira? Pode. Eu posso dar essa água para uma pessoa que ela nem espírita é? Pode, a água está energizada. Eu posso, se essa água acabar, quando estiver quase acabando, completa. E aí você vai fazer fluidificação na próxima semana, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos agora para a prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos benfeitores, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de reflexões, agradecendo a limpeza que os anjos guardiães fizeram aqui, a harmonização que foi feita neste lar, no lar aí que você se encontra. E
que possamos, cada um de nós, eu aqui no meu lar, você aí no seu, que possamos fazer a nossa parte para manter esse ambiente tão limpo e tão harmonizado como se encontra agora. Que possamos ter uma semana de luz, de conquistas, de desenvolvimento, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana, em Teu nome, para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos. Eu faço mais uma vez um convite, que é assistir 2 aulas sem compromisso do curso do Autoconhecimento Prático para quem está no Brasil. A aula vai ser na terça, 7 da noite. Tem que mandar um WhatsApp para mim. Qual é meu WhatsApp? 21 99 247 5631. 21 99 247 5631. Você fala, Sérgio, eu vi você falando da aula, eu gostaria de assistir. Aí você me fala que eu vou encaminhar tudo isso aí para você. Tá certo? Sendo assim, missão cumprida por hoje. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tenham todos uma ótima semana. E até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.